Uma sociedade um O pouquinho patriarcado melhor, é o crime perfeito, isso aí é racista. Tem um bando de babaca. O ódio das mulheres. Eu acho que o deboche é muito bom. Calma-se. Tem gente que gosta, tem gente que se identifica. Senta direito, garota. Oi, gente, esse é o Senta Direito Garota, eu sou a Juliana Amador. E antes de começar esse episódio, eu venho mais uma vez aqui lembrar que somos um programa completamente independente. Lutamos bravamente para resistir e trazer mulheres incríveis com assuntos muito importantes. É um programa que só entrevista mulheres, mas que é para a sociedade inteira, para todas as pessoas assistirem. E para que eu consiga manter esse programa funcionando, trazendo mulheres incríveis e maravilhosas, como essa que está aqui na minha frente hoje. Por favor, contribuam. A gente tem um Apoia-se. Se você é uma empresa e quer patrocinar esse programa, venha. Estou aqui te esperando, tá? E hoje estou aqui com uma mulher que eu tô paquerando há muito tempo para trazer aqui. Ela não é do Rio de Janeiro, ela é do mundo. Sheili Khalef, seja muito bem-vinda. Obrigada! Estou animada. Sheili é uma referência, né, no ativismo contra a violência sexual e online. Uma grande professora de oratória, artista, ela é tudo. Eu sou fã do seu trabalho. Me conta tudo. Eu falo que é um servicinho sujo que a gente tem que fazer, esse da violência sexual e online, né? Sim, Que é as pessoas indigesto, né? É as pesado. pessoas acabam divulgando as coisas pra mim, né? Não sabendo a quem reclamar quando se deparam com uma situação de violência, especialmente virou de esse violência canal. sexual, elas enviam pra mim. E tudo bem, podem continuar enviando. Mas é esse trabalho, né? De divulgação de boas práticas, de ética, de saúde digital, de como se proteger a família, principalmente proteger as crianças e adolescentes, que são os mais atacados, né? Na sua integridade, assim. Mas como você foi parar aí? Como aquela artista, bacharel em artes cênicas, diretora, criadora, atriz, foi parar nesse ativismo ferrenho. O que aconteceu? Raiva? Combustível principal. Eu falo pra galera, gente, vamos passar uma raiva juntos. Na verdade, eu roubei, esse bordão não é meu, ele é do podcast Medo e Delírio em Brasília. É que eles mudaram o bordão, eles não usam mais, então eu roubei justamente, de forma honesta. Assumidamente. Vamos passar raiva, assumidamente, é um furto qualificado, que é o vamos passar raiva. Porque eu não consigo conceber, né, um país como o nosso que violenta oficialmente uma criança a cada 8 minutos. Porque, vamos lá, se eu te assalto, eu posso falar que é porque eu preciso de dinheiro. Uhum. Boto uma arma na sua cabeça, te sequestro pra pedir dinheiro. Agora, a violência sexual, ela não tem. Eu não tenho como justificar. Não tô dizendo que as violências são justificáveis, só tô dizendo que não há uma coisa senão a perversidade de subjugar um ser humano e tratá-lo como objeto. Que eu também já sofri isso na infância. Então eu sei o que isso causa na vida de alguém. Eu sou maravilhosa, mas se eu não tivesse que passar por toda a consequência do trauma de uma violência sexual, eu seria muito mais maravilhosa. Seria espetacular. Então não tem essa, sabe? Como é que a gente admite? Não tem uma doença que atinja tantas pessoas. Eu já fiz essa pesquisa, as doenças cardiovasculares, né? Doença do coração é a que mais atinge brasileiros e brasileiras. Mas não chega nem no chinelo da quantidade de pessoas violentadas sexualmente. E a gente não tem uma política pública, a gente não tem uma educação sexual obrigatória nas escolas, uma educação de prevenção ao abuso, nem com profissionais que trabalham com crianças. Não tem nada. Isso não vai melhorar sozinho. É um tipo de violência que, se você não age contra ela, ela não vai se extinguindo. Pelo contrário, né? Com a disseminação da pornografia, da erotização nas redes sociais, desse pode tudo que a gente tá vendo, né? Especialmente nas redes sociais, digitais, a coisa só tende a piorar. Então foi assim que eu peguei essa missão. Eu já falo disso há mais de 10 anos, mas ninguém me escutava. Mas você sempre falou nas suas redes sociais. Sempre falei nas minhas redes sobre violência sexual. Só que ela não era online antes, né? Uhum. Então quando ela começa a ir pro online, ela começa a ficar tão frequente, tão constante, as pessoas começam a ver os perfis e páginas de exploração de criança, assim, do lado do seu, e elas começam a falar, ei, né, alguém da sua família sofre algum cyberbullying que tem a ver com a sexualidade, ou algum crime que tem a ver com a sexualidade da criança, e o pessoal começou a ter ouvido pra escutar, e aí eu comecei a falar, aí eu não parei de falar. Aí eu falei, agora vocês vão escutar? Então nós vamos falar muito, porque já é grande essa violência. E com o online ela fica exponencial, né? Então começou de uma dor sua. De uma dor minha e de uma indignação. Não é nem… Claro que tem a ver com a minha história, mas pra mim é impensável.
E existe muito mito em relação à violência sexual, muito mito. Tem gente que acha que um cara que queria transar não conseguiu, aí ele violenta uma pessoa. Sendo que violência sexual não é sexo, não tem a ver com sexo, tem a ver com poder. Com violência. Uhum. Mas as pessoas ainda têm essa ideia. É, tanto que tem muita gente que fala assim, vamos capar, né? Cortar o peru dos homens que eles vão parar de violentar. Eu falei, gente, não. Eles vão enfiar uma vassoura. Porque não é sobre o membro em si, ou o tesão. Não tem a ver com tesão. Até porque qualquer pessoa que quer fazer sexo com alguém, se eu sou sua namorada, então a gente tá num momento assim, eu tô afim de transar com você. Se você faz uma cara de cu pra mim, né? Tipo, uma cara de não quero. Sim. Eu não tenho vontade nenhuma, porque não vai ser sexo. Já é violência. Mas tem essa dificuldade das pessoas entenderem. E o que acontece no digital é que todos nós somos encontrados por criminosos. Não tem é muito criminoso. E a potência deles no digital é muito grande. Ele coloca um robô para ficar mandando mensagem, gente, ele atinge milhares de pessoas em um dia. A potência de fazer vítima é muito grande. Não é que todas vão cair na fraude, né? Sim. Mas muitas têm a possibilidade. E não é uma questão de você ser inteligente, ou burro, ou coisas assim. Meu cunhado trabalha em banco e caiu num golpe desse. É que eu não gosto de cair em golpe, eu vou falar, foi vítima de um crime. Porque parece que você tropeçou e caiu. Sim. E os caras estão estudando o dia inteiro. Então veja, o cara trabalha num banco, ele é extremamente sagaz, mas ele tava no fim de semana, chegou aquela mensagem, irmão, você pode pagar pra mim o pintor, não sei o quê. A irmã dele justamente está fazendo uma pintura numa hora. Ele pagou um valor, um boleto de, sei lá, R$800, fez um Pix. Aí passou um tempinho, veio outro. E você pode pagar também o não sei o quê. Na hora que chegou, ele já viu o que ele tinha feito. Porque ele estava em casa, porque ele estava descansado, né? Então, os criminosos, eles estudam o dia inteiro para fazer isso com a gente. Você podia botar essa potência toda em outro lugar, né? Ai, podia. Mas eles são realmente bons, né? São bons e estudam isso o dia inteiro. Eles sempre vão estar na nossa frente. Sempre vão estar A gente vai estudar, vai tentar se proteger. Mas ninguém está imune a cair nessa. E nós somos encontrados o tempo todo por criminosos digitais. Certamente você já recebeu. Enquanto a gente está conversando aqui, deve ter chegado lá Sim. Senhora, identificamos o valor de R$3.256 na sua fatura. Não, por exemplo, um golpe, até já que você veio com esse assunto do golpe, né? De como a gente é o tempo inteiro atacado. Eu fiquei impressionada quando eu fui registrar a marca, né? E começa o trâmite do NPI. Quando sai, milhões de e-mails chegam. Olha que absurdo. Eles estão ligados em tudo. Aí a marca foi deferida. Ele manda um e-mail, os golpistas mandam um e-mail dizendo tudo. Foi, não sei o quê. Paga esse boleto. Assim. Quer dizer, é difícil mesmo. Tem que ser muito atento. Muito difícil. Mas pensa, se isso acontece com a gente que é adulto. Sim. Que no dia de hoje vão ter 3 tentativas de fraude para cada um de nós que tá aqui. Com criança é a mesma coisa. Ela vai ser 3 vezes. Se hoje 3 criminosos, um vai tentar por e-mail, um vai tentar fazer com que eu aposte em alguma coisa e o outro vai tentar numa ligação telefônica. Porque aquele número de São Paulo, todo mundo já sabe, né? Aquele número que vai ligar vai tentar te roubar alguma coisa. Criança também. Se em um dia eu tenho 3 tentativas de fraude ao meu redor, a criança também. A criança que tem uma rede social. Qualquer criança que está conectada, que está online, não importa onde. Se ela tá no jogo, se ela tá na rede, ela também tem. Só que criança não tem dinheiro, essa é a diferença. Por que eu começo falando dessa quantidade de crimes? Porque se a gente não entende que o criminoso tá no digital e a possibilidade que ele tem de fazer vítima no digital, a gente não consegue proteger a criança do crime digital. Porque ela também vai ser encontrada como qualquer um de nós e várias vezes. Só que ela não tem dinheiro. Então, o criminoso, quando ele encontra a criança, ele vai tentar transformar a criança em dinheiro. Como é que ele faz isso? Vídeo, foto e a criança em si. No geral, é isso que ele vai tentar. Ou, se é um adolescente, ele pode tentar pedir dinheiro para não vazar uma imagem íntima, alguma coisa assim. Mas, no geral, ele vai tentar transformar essa criança em dinheiro. Porque a criança na mão do criminoso, ela é uma coisa. Ela é um produto para comercializar. Sim. E o que ele pode fazer com essa criança como produto? Ele pode conseguir fotos para comercializar, conseguir vídeos, conseguir lives, conseguir a criança em si para que ela seja explorada por alguém. Teve uma reportagem recente muito boa. Não, violência sexual contra a criança. Não, ele não vai. Pode acontecer também o tráfico de criança, mas o que acontece mais frequentemente é ele violentar, vender essa criança de alguma maneira. Teve uma reportagem muito boa no Fantástico, que era no Telegram. Eles entraram em alguns grupos que ofereciam crianças para você violentar. Aí ele digitava assim com o criminoso, né? O repórter, né, na investigação lá, ele passava pelo… mas você tem acesso… Criança, 2 anos, não. Dele, você tem acesso à criança? O cara respondia, sim, sou o pai. O cara poderia responder, sim, sou o vizinho.
Sim, sou o tio. Às vezes ele nem conhece aquela criança. É a tua criança, que ele tem algum acesso porque ele é da escola da Sim, criança, é vizinho, porque é o trabalho. vizinho. Mas ele diz que tem acesso, porque ele tem as fotos, porque você publicou na sua rede social. Uhum. Se ele tem imagens da criança, ele pode mentir que tem acesso. E talvez ele tenha. O E que aí ele acontece, manda às as vezes, fotos, mas ele pode também mandar a criança em si. Pode arrumar um jeito de você ter contato direto com essa criança. Uhum. Eles podem também, a gente já teve casos que ficaram famosos no Brasil de crianças que foram levadas num aplicativo, tipo a criança foi aliciada por um criminoso que convenceu ela, porque eles vão ficando amigos, eles vão Sim. convencendo a É criança. um processo ali. É um processo de conquista, que a gente chama de aliciamento. Eles já foram, as crianças foram convencidas, adolescentes assim, a ir embora. Tipo, a criança some, aí você vai procurar em câmera, vai tentar encontrar, ela entrou num carro de Sim. aplicativo. Mas ela não tem conta de aplicativo, ela não tem dinheiro. Alguém manda um carro pra ela e a criança entra e vai. Que ela foi convencida, né? Mas não quer dizer, pode ser um sequestro, pode ser que eles vão utilizar a criança pra fins horrorosos e depois não mais. Aí a gente não sabe, algumas desaparecem, algumas retornam. O caso mais famoso foi a menina que foi pega no Rio de Janeiro e deixada no Maranhão, em cárcere privado. E aí ela conseguiu avisar a irmã. Conseguiu pedir ajuda, né? Conseguiu pedir ajuda, e aí as polícias se juntaram. O cara ficou 2 anos conversando com ela, ele começou no TikTok. Ela tinha 10 anos de idade. Ele ficou 2 anos conversando com essa criança, Ele até ficou conseguir 2 ter… anos, de 2 10 a 12 10 a conversando. 12. Você tem, você saiu falando desse assunto. É. E eu quero muito saber muito desse assunto, mas eu quero saber de você também, da sua história. E queria te dizer uma coisa: você tem consciência de que isso ainda é um assunto que é de uma bolha? Tenho, esse é né? o meu desespero. Porque você, assim, é muito incrível toda a forma como você coloca, é muito didática, você tem essa capacidade, né? Você é professora também. Mas eu fico aflita porque eu percebo, né? Eu quando vou ali no grupo de pais, quando eu ainda tô falando, minha filha tem 11, vai fazer 12. Todos os amigos dela têm telefone, todos os amigos dela têm rede social, menos ela. E eles têm 2, uma que o pai não conhece, porque é isso, gente. Eles têm a rede social que os pais permitem, verificam, autorizaram. Mas assim… E a rede que os pais não sabem. Todo mundo Então, tem. o que acontece? A gente tá falando e ninguém tá ouvindo, assim, entendeu? Porque Não é que a gente tá falando e ninguém tá ouvindo. Pouca gente tá falando, estamos falando há pouco tempo. E não é um conteúdo… As pessoas Não nunca se chega. interessaram em saber sobre violência sexual de criança. O que eu tento com a minha habilidade de comunicação, fazer esse conteúdo de um jeito um pouco mais palatável, porque é indigesto demais. É indigesto, Tanto que eu falo, vamos passar raiva. Tem gente que fala, Sheila, eu não aguento seu conteúdo. Eu falo, nem eu. Tudo bem. Sim. Passa um tempo fora, depois você volta. É pesado. Mas essencialmente porque as pessoas amam as redes sociais e elas não querem nada que diga pra elas que é ruim. Sim, exatamente. Não é uma coisa gostosa de ouvir. Não é, e assim… Para muitos pais, conseguir dar um celular para uma criança é uma conquista. Poder dar acesso à tecnologia. Porque eles ou não tiveram computador ou tiveram quando já eram mais velhos. Então, ter aquilo é muito legal. Olha o que ele está proporcionando. Meu filho já tem acesso à tecnologia, ele não vai ficar para trás. Então, tem esse mito de que a criança, acessando o celular, ela tá por dentro, ela tá dentro da tecnologia. Se desenvolvendo muito mais. O que não é uma realidade, as pesquisas já comprovam isso. Tem uma coisa ruim, que quando a criança não tem acesso à tecnologia, ela fica meio excluída em muitos grupinhos hoje, porque é isso, todo mundo tem, e ela é a única que não tem. Sim. Aí ela não sabe algumas Do trends. grupo da escola. Não, grupo da escola. Não, exato, não tem acesso, parará. Mas essencialmente, as plataformas não querem que as pessoas saibam. Elas nunca vão dizer que é perigoso para criança. Eu lembro da propaganda, acho que foi o Kawaii. E antes o TikTok, que patrocinaram o Big Brother Brasil. Sim. Acho que foi o TikTok no ano. Sim. E o Kawaii no ano seguinte. Foi, Meu Deus, não tem nada pior que o Kawaii pra uma criança. Tipo, a quantidade de conteúdo pornográfico, conteúdo erótico, conteúdo… Eu vou chamar… Erótico, vai, porque pornografia explícita nenhum permite, mas… assim, Não. o explícito e não explícito. Se você olhar, é tipo praticamente explícito. E mesmo no Instagram, quantos vídeos eu acho explícitos que eu mostro pra vocês? Pois é. Sem nem procurar muito, né? Mas a princípio eles dizem que não. E eles fazem parecer que lá você vai ver o quê? Vai descobrir como cozinhar uma coisa. Tipo, fazem uma propaganda fofa, divertida, bacana, dizendo que eles vão aprender coisas. E não é verdade. Você pode aprender alguma coisa enquanto adulto pesquisando algo. Eventualmente a criança pode aprender alguma coisa. Mas o próprio design da plataforma é um design manipulativo, como a gente chama. Ou um design obscuro. A gente tem esse design viciante e o design manipulativo obscuro. O próprio jeito de você rolar a tela. Isso não é para uma mente infantil, uma mente em desenvolvimento. Isso não ajuda. Tem crianças hoje, adolescentes, que não conseguem concatenar uma ideia com início, meio e fim. Não consegue. Porque eles só consomem conteúdo quebrado. Não conseguem ouvir uma música, né? Então, assim, Completa.
O que tá acontecendo? As pessoas não estão ouvindo porque elas nem sabem que isso existe. Eu sou uma agulha no palheiro e tem mais 3, 4 ativistas que falam disso. Né? Cada vez tem mais gente, mas ainda é muito pouco. E a gente tem pouco espaço em meios oficiais, porque é um assunto indigesto. E quem que vai falar? Porque quando a gente fala disso, a gente tem que dar a responsabilidade que a rede social tem por não ser segura. Então você tá desagradando grandes Quem empresas. a gente né? não, os políticos brasileiros não têm coragem. Agora a gente teve Alexandre de Moraes Sim. aplicando uma sanção necessária Histórica. ao né? X, né? Porque eles não terem representante no Brasil, não pagarem multa. Faz o que quer aqui no Brasil. Já foram punidas uma vez o WhatsApp, porque ele não queria dar os dados de uma rede de exploração de criança. E o Telegram também recentemente, porque não queria dar os dados de pessoas que estavam organizando ataque em escola. Isso não é liberdade, gente. Claro que não. Como é que isso é contra a soberania nacional? Só que ninguém tem coragem. Foi a primeira vez que um político brasileiro, um político não, né? Um juiz, mas que dentro da política brasileira, do Estado brasileiro, a gente teve alguma coisa. E ainda tem muita gente achando errado. Total! Tem gente do lado deles. Um monte. As pessoas acham que regulação é censura, porque foi colocado isso na cabeça delas. Ou que já existem leis, mas elas nunca tentaram usar. Mas você acha que é ingenuidade ou é perversidade? Ou é mau caráter? Ingenuidade. A maioria, claro que existem Sim. as pessoas mau caráteres, que têm mau caráter e que estão influenciando as outras para elas acharem que isso é censura, ao invés de isso é regras que qualquer empresa tem que seguir. Eu brinco que para eu ir no dentista, eu sempre dou esse exemplo, vocês vão me ouvir repetindo isso por aí. Para eu subir no prédio do dentista, eu tenho que dar o documento e reconhecimento facial, mas para fazer uma rede social, eu ponho um e-mail falso e eu consigo. Então o criminoso ali, primeiro que ele não é pego. Se ele é pego, a pena é menor porque não teve contato com a vítima. A gente não tem legislação. Sim. E as redes não ajudam em nada. Então, para falar de violência contra a criança, você tem que falar da responsabilidade das redes sociais digitais que não estão fazendo a parte delas. Elas escrevem que não é para baixo de 13 anos. Tá lá. Não Então, por isso é elas recomendada. tiram a responsabilidade delas, porque teoricamente Ela quem tá- fala, não é para menor de 13 anos. E daí, para fazer uma conta, a criança tem que mentir a idade. Só Sim. que eles não derrubam. Tenta derrubar uma conta de menor. Denuncia uma conta. Tem tá. menos de 13 anos. Eles não derrubam. Não tiram. Mesmo com você avisando. Porque eles poderiam dizer, não, ele mentiu. Tá, mas eu tô te dizendo que essa criança tem menos de 13 anos. E você já tentou fazer isso? Você tem que preencher. Qual é a idade real da criança? Onde ela nasceu? Quem é você em relação à criança? Sim, O ano, o dia, o mês e o ano de nascimento. O nome completo, o que você é dela. Vai para uma página de protocolo. É muito difícil. Você vê que tem uma criança de 6 anos. Você não sabe a data de nascimento da criança. E aí você não pode denunciar? Você entende? Eles fazem Sim. tudo para dificultar. É muito fácil mentir pra entrar e muito difícil a gente, como sociedade, como coletivo, cuidar e falar, não, aqui Então, não pode. quem criou o problema foram as plataformas digitais, porque elas não precisavam ser assim. Elas podem ser mais seguras. Eu dou muita aula em empresa de tecnologia, porque hoje todas as empresas são de tecnologia. Eu dou aula de oratória em empresas grandes, né? Principalmente no sistema financeiro. E aí, o que você ensina? Eu sei que dá pra fazer. O que eu quero dizer é que dá pra fazer Dá pra muita fazer. coisa. Dá pra Eles fazer. não fazem, porque eles não querem, porque não é interessante, porque não vão investir nisso, porque a regulação humana, né? Você fazer uma mediação humana ali, que é o que tem que ser. Ninguém quer investir. Eles sabem como fazer pra melhorar, eles só não querem realmente. E você acha que eles não querem por dinheiro ou porque eles são coniventes mesmo com o crime contra as crianças? Provavelmente. Deixa isso pra vocês. Mas dinheiro sempre… O modelo de negócio é dinheiro, né? O modelo de negócio é lucro, 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 lucro. E pra isso a gente tem que ter um Estado regulamentando. Eles estão permitindo… Tem influenciador mirim, que já é uma aberração que não deveria existir. Sim. Tem influenciador mirim, crianças divulgando jogo de aposta. O que é isso, se não eu treinar a criança desde pequena a ser fumante, por exemplo, né? A ser uma Sim. apostadora. Eu já acho um absurdo o Kawaii, depois o TikTok imitou, que tudo que você faz tem moedinha, tem não sei o quê. Tudo parece um cassininho. Aham. Por que isso? Todo mundo sabe que é uma plataforma que criança tá lá. Como é que eu faço essa lógica de jogo em tudo? Por quê? O que eu quero depois vender pra essa criatura, sabe? Se não é jogo. Sim. É jogo. Sim, eu quero viciá-la em jogo e na Sim. lógica do jogo pra depois ela achar que jogo é tigrinho. Um monte de criança jogando tigrinho ou um outro cassininho lá do Kawaii que você balança o telefone pra jogar. A gente tem um monte de criança viciada em jogo já. Então, quando você diz, será que eles são coniventes com crime contra a criança? Quando você permite que criança anuncie jogo, que criança tenha conta e jogue jogo, quando você mostra esse tipo de conteúdo pra criança,
A gente teve um processo agora bem bom, eu não tenho o nome aqui, mas é fácil de encontrar, de uma família que processou o TikTok. Aqui no Brasil? Não, fora. Fora eles vivem processando. Aqui Pois é é. muito difícil. Nossa, Aqui não tem, por isso aqui que eles me nem dão oi pra espantou. gente. Aqui com o advogado o cara não te responde. Pois é. Eu sei porque eu já tive que acionar. Mas uma menina, ela morreu por suicídio porque ela participou de e acontece com frequência, infelizmente, de um desafio do TikTok, que é um desafio de blackout, que eles chamam. A criança faz um movimento e ela vai apagar, né? Ela vai desmaiar e daí ela volta depois. Essa é a brincadeira. Filmado. Ela mesma se filma fazendo. Não consigo acreditar. E essa menina se filmou e ela morreu. Ah, Os pais conseguiram processar a rede social e esse caso está em andamento, porque quem mostrou esse desafio para uma menina, acho que ela tem 11 anos, tinha 11 anos, foi o TikTok. Não é um acaso. Aquele conteúdo não chegou para ela por acaso. Ai, gente, vocês imaginam a quantidade de conteúdo que tem numa rede social? Pode chegar a qualquer coisa. Quem elegeu que para aquela idade, para aquele tipo de coisa que ela curtia, aquele desafio ia funcionar, foi o algoritmo. E quem faz o algoritmo é a empresa. sim. Que permite que tenha esse tipo de desafio, que não barra quando começa a acontecer. Não é um acaso, né? O Ela não algoritmo morreu não é por uma acaso. entidade. Exato. O algoritmo tem alguém por trás do algoritmo também, né? Sim. Quando a gente costuma falar, o algoritmo é racista, o algoritmo é pedófilo. Não. Então, e ele tá certíssimo, e não é o primeiro processo desse tipo. Tipo, a rede social mostrou. Teve um pai que provou que o YouTube radicalizou o filho dele ao ponto do filho dele começar a atuar junto a um grupo terrorista. Porque se não fosse o YouTube mostrar pro filho dele esses vídeos, porque ele prova, né? Eles provaram pela navegação que o YouTube sugeria, porque muitos governos de alguns países mais radicalizados e que estão em guerra impulsionam vídeos pelo YouTube. Para eles impulsionam para uma taxa específica, de tal idade a tal idade, né? Para jovens, para adolescentes. E eles começam a receber, e eles têm mais possibilidade de se radicalizar nessa Sim. idade. E eles conseguiram provar. Então tem um monte de processo no mundo inteiro. Aqui estão gatinhando, né? Nem sonha. Então, por que as pessoas, não é que elas não estão ouvindo? Elas não estão ouvindo porque são poucas pessoas que falam, como eu. A gente não tem tanto espaço. E não tem tanto espaço que as plataformas não querem que a gente tenha espaço. Não nos impedem de existir. Mas também as pessoas têm medo das plataformas. Qualquer pessoa tem medo da plataforma, porque a gente depende delas para viver hoje. Especialmente as classes mais pobres. Só o rico pode dizer, eu nem tenho Instagram, eu não tenho nada. Porque ele não tem que rodar nessa maquinaria. Com certeza. Me dá o luxo de não… Te dá o luxo de não ter um perfil, de você que é atriz e da pessoa não ver seu trabalho em algum lugar. Você Sim. não pode, a não ser que a pessoa tenha muito dinheiro. Isso aí é feito pra gente pobre ficar rodando lá. Sim. E aí que… E o que você sugere? Eu sugiro que a gente exija regulação, que a gente pressione os Passo governantes que a gente número 1. elegeu, com certeza. Não tem como. Qualquer empresa tem regulação. A TV é regulada, a rádio é regulada. A Globo, que todo mundo gosta de Sim. criticar, não pode passar um tutorial de como se matar. Pois No TikTok tem. A Globo não pode sugerir um desafio que você desmaia e depois volta. Não. Imagina se passa isso. Imagina. Em qualquer horário, mesmo que seja na madrugada da madrugada. O Sim. escândalo que ia ser, os processos… Jamais, isso não pode acontecer. Nem em Globo, nem Record, nem SBT, nem nenhuma outra. Sim. Agora, tudo É uma concessão, né? tudo pode… E aí, com aquela desculpa de que a responsabilidade do conteúdo é de quem posta, que eles são só uma plataforma. Mas não é verdade, o que eles querem ser televisão. Hoje você compra TVs que vem com o aplicativo do TikTok lá. Já tá ali. Uhum. A gente tem pessoas idosas viciadas em TikTok no Brasil. Jura? Não é uma nem duas. Muitas vezes, quando você entra no TikTok e vai ver live, quem tá fazendo são pessoas mais velhas. Inclusive, quando teve aquela mania das lives de NPC, que prometia dar dinheiro para as pessoas, tipo Sim. 0,000000025 centavos a cada sei lá quantos mil. Essa mentira sempre de que vai ter dinheiro envolvido. Você entrava, eu entrava muito para ver crianças no horário da aula. Na aula, elas ficavam transmitindo durante a aula. Muitas, muitas, muitas. E o que mais tinha era adolescente, tipo 10 a 13, e pessoas mais velhas, 60 a mais. Jura? Então, regulação pra ontem. Pra ontem. E também eu acredito que a gente pode fazer uma pressão nas empresas, porque quem mantém o Instagram vivo não é você, nem sou eu. Né? Sim, são os patrocinadores. São que qualquer anunciam, empresa grande anunciam. que anuncia lá. Sei lá, qualquer banco aí gasta de 3 a 10 milhões por ano em cada rede social. Se todos eles se juntam e falam, ou isso aí fica seguro
pra criança, ou você tira todo o conteúdo indecente, ou nós não vamos mais anunciar aí. Nossa, você ia ver que rápido que Não, e eu solucionava fico o problema. muito impressionada que, por exemplo, o nosso programa que fala de direito da autonomia da mulher, direito ao corpo, assuntos, regulamentação da maconha, sofre um monte de regulamentação. Por muito menos eu recebo lá do YouTube, o seu programa não vai ser monetizado. Isso é uma coisa Então, muito difícil. Muitos vídeos meus caem, eu já recebi Pois é. várias… Teve um vídeo meu que eu fiz um vídeo mostrando vídeos do Instagram. Vídeos de mulheres sensualizando a amamentação, que até usam bebês de mentira, né, de plástico, só pra mostrar o peito e fazer uma cena assim erótica. Aham. Uma coisa horrorosa. Horrível. Mas eu peguei exatamente o vídeo que já estava postado no Instagram, numa página com mais de 150 mil seguidores, e fiz um vídeo mostrando um trecho daquele vídeo, um react. O meu vídeo caiu em 12 horas, porque continha nudez. E por que o O original… deles levou por que 4 dias pra cair, com todo mundo denunciando. Por E quê? aí? Não sabemos. Por que será? Não sei. Não sabemos. Não sabemos. Mas eu volto e meio um vídeo meu cai. E eu usei. Aí teve até gente, nossa, Shirley, que horror, você deixou o peito da mulher aparecendo. Eu falei, de propósito. Não foi uma eu deixei de propósito o peito da mulher aparecendo exatamente como ele está no vídeo original do Instagram. Porque se ele está lá, eu quero ver quanto tempo ele dura aqui. Sim. E que só prova que quando o mesmo ponto de vista, mas quando é pra falar sobre educação, né? A gente quer educar, falar sobre sexualidade de uma forma responsável, não pode. Mas quando é só pra expor, pode. Tinha que ter nossa, eu tenho milhões de sugestões. Canais diretos para que nós, Fala. ativistas, pudéssemos entrar em contato direto, assim. Nossa, uma vez eu recebi um Reels no Instagram, que alguém me mandou horror. Um menino de uns 6 anos, que dá o play no vídeo, abaixa as calças, vira de costas, rebola, nu pra câmera, vira de frente de novo, coloca a calça e desliga o vídeo. Estava no Reels, uma criança nua, totalmente nua. E alguém passou na timeline de alguém, a pessoa imediatamente me mandou, me conhecia. Eu digo, como que isso tá aqui, entende? E aí eu falei com uma ONG que eu sei que tem um pouco mais de contato com essas plataformas. Fui falando com todo mundo que eu conhecia. Aquele dia eu não dormi. Falei, não é possível, nós temos que tirar isso do ar agora. Não é possível deixar essa imagem rodando assim. E aí alguém conseguiu falar com alguém, mas… Sabe, é um percurso muito longo, muito difícil. Um dia também eu lembro que eu descobri um amigo meu que trabalha dentro da Meta. Pedi pra ele, cara, tem como derrubar isso aqui? Era um perfil horroroso também, expondo um monte de criança. Aí ele falou, pode deixar, vou fazer um protocolo interno. Com o protocolo interno dele, levou uma semana. Ele falou, nossa, eu achei que ia ser mais rápido, desculpa. Uau. Ô, Shirley, e como é que dá pra viver de ativismo? Não, eu não vivo de ativismo. Eu até acho importante as pessoas saberem isso, que existe um grande mito de que se uma pessoa tem seguidores, ela tem dinheiro. Isso Pois é. Eu tenho, sei lá… Eu acho que essa é a meta de todas as pessoas que começam tão jovens em uma rede social, talvez, achando que é, né, um caminho profissional. Total! Vão ficar Todas as rico, pai e crianças… mãe. Eu acho que isso é o apelo, apelo muito Nossa, eu grande. falei com uma… Eu tava em Brasília esses dias no Ministério dos Direitos Humanos, falando sobre cidadania digital, e tinha uma professora há 20 anos, ela dá aula, e ela sempre pergunta seu sonho, pede pra fazer uma redação Então, sobre o futuro. Isso. E ela me falou preocupa que de muito. uns anos pra cá, assim, sei lá, 5 anos pra cá, todo mundo só diz ficar rico. Não existe nada que a pessoa queira, que a criança diga que ela quer ser, além de ter dinheiro, né? Além de ser rico, essas são as palavras. Não tem profissão, não tem coisas que ela quer conquistar. Todo mundo só… E isso é… Quem que dá essa letra pras criançadas e pros jovens? Esses influenciadores de Esses palco. influenciadores. Eu não vivo disso, eu vivo das minhas aulas de comunicação e oratória. Eu sou uma profissional bastante reconhecida, eu treino quem precisa falar em público, eu treino pessoas que vão fazer TED, eu treino gente há muito tempo. Ela é uma TED Speaker. Sou a TED Speaker, mas eu treino Esse título é muito muitas fino. altas lideranças, Sim. muitas altas lideranças em empresa. Porque quanto mais você sobe de cargo numa corporação, mais a sua voz é importante, você precisa de mais treinamento. A gente acha que as pessoas que vão contratar um treinador de oratória são as pessoas que estão começando a falar em público. Não. No geral, essas pessoas se aventuram mais. Agora, quem já fala há bastante tempo, sabe a importância que isso tem, o quanto isso faz diferença na carreira, contrata mais. Então, eu dou tanto mentoria quanto esses treinamentos em empresas. Tem empresa que eu tô, sei lá, 5 anos lá dentro fazendo um grande programa. São 12 módulos, a pessoa… Você já escreveu um como livro falar sobre em público. Tem um livro sobre isso, te trouxe. Eba. Então, enfim, não vivo de ativismo, eu vivo disso.
É possível viver de ativismo? Acredito que seja. Eu vejo pessoas que têm um ativismo, mas aí você tem que ter um tipo de estrutura e… Eu tô pensando aqui, por exemplo, sei lá, na Leiliane Rocha, que é uma pessoa… A nossa maior referência que fala de violência sexual contra crianças. Esse é o tema dela, não no online, mas no presencial. Ela aborda outras coisas também. Ela tem um curso, ela tem uma pós, acho que ela lançou agora. Então ela tem que ficar fazendo lançamentos de curso o tempo todo. E ela vira uma profissional que treina outros profissionais. Mas a questão da internet é igual jogador de futebol. Quantos querem ser jogador, quantos vivem de jogar e quantos realmente ganham muito dinheiro jogando? Pra mim a proporção é a mesma, assim. Agora, que todo mundo, uma grande parcela da população acredita que pode colocar as crianças na rede, que vai viralizar. Pois é, e que isso é um caminho, isso vai né? virar dinheiro. E na verdade fica explorando a imagem das crianças para ganhar 2 brusinhas de alguma loja em troca de uma publi. Putz, é muita gente. Muita gente. Mas eu digo assim, porque é um trabalho que te consome muito, né? Que te consome. É um trabalho, né? E trabalho infantil é crime no país. Não, o seu. O meu sim. É que eu tava pensando nas crianças que são expostas com essa ideia de que vão ficar famosas. Muito perfil de criança tá escrito, quero ser famosa. Não, me consome muito. Eu penso em desistir muitas vezes. Ano passado eu comecei a ter crise do pânico. Sim. Porque eu recebo coisas pesadas e assim, como eu falo com vítimas há muitos anos, eu não tenho problema em ouvir um relato. Eu falo que eu tenho uma habilidade de descer no inferno junto com a pessoa e a gente voltar viva de lá. Porque você a rainha do descarrego. Porque escutar um relato de violência é muito difícil. Pouca gente consegue. A gente não quer escutar nada que seja ruim. A pessoa fala, ela começa a reclamar uma coisa que a gente já não quer ouvir. Não precisa nem ser violência. Então eu tenho essa habilidade. Mas ver criança sendo violentada pelos pais, da forma com que eu fui exposta no ano passado, né? Que foi algumas coisas que me enviaram, aí foi pesado demais até pra mim. Pelos pais, como conta? Não tem nem como descrever, mas é que o que acontece? Você começa a expor seu filho na internet. Quais são os vídeos que mais dão like? Os que tem criança. Porque as crianças são bonitinhas? Não, porque os pervertidos estão lá. Então, quem começa a expor criança vê que aquilo dá retorno de engajamento. E o que as pessoas querem é like e seguidor, porque isso que daria pra elas contratos ou publicidades e coisas assim. Sim. Começou a expor a criança. No começo, de uma forma bem intencionada. Querendo ganhar… Até bem intencionada, mas quando você percebe que o que mais clicam é criança, você começa a mostrar a criança sem parar. Mas a pessoa não entende que é a criança, porque é um predador olhando essa criança e curtindo o vídeo dessa criança. Por que um vídeo de um menino comendo uma banana é baixado 80 mil vezes? Porque as pessoas acham fofo um neném comendo? Por que o vídeo de uma menina na banheira ou na piscina… Menina de 10 anos na piscina é curtido 150 mil vezes. Ou que seja 30, ou que seja 10 mil vezes. Por que um ser humano adulto… Vamos lá, por que você curte o vídeo de uma criança dançando? Desconhecida, além de Desconhecida, você não faz ideia de quem é essa criatura. Você não sabe se ela tá viva, se ela tá sendo explorada, se ela tá por quê. Você não sabe nada, você vai curtir por quê. É essa noção que as pessoas não têm. Sim. E aí… tá lá, sendo seguido por um monte de predador, a pessoa começa a expor a criança. E aí o que acontece? Alguns predadores, criminosos, eles fazem uma oferta para as mães. Ou para os responsáveis por essa criança, mães e pais. Me dá um vídeo assim assado e eu te pago, sei lá, um dinheiro que a pessoa nunca vai ver, tipo 5 mil. Porque ela pode ter, sei lá, 300 mil seguidores e ela vai ganhar uma brusinha. Não significa dinheiro. E aí a pessoa fala, te dou tantos reais pra você fazer um vídeo assim assado da sua filha pra mim. E muitos pedem vídeo da própria mãe bulinando a criança. E foram esses vídeos que eu vi. Eu já postei o relato de uma mãe que mostrava a filha. Ela fazia vídeo bobo, gente. A mãe e a filha cozinhando. A mãe e a filha se maquiando no banheiro. Nada demais. Uma coisa, corriqueira. Corriqueirésima. A menina nem dançava, ela até meio religiosa, não tinha funk. Tinha nada que você poderia dizer, olha, meio… Nada. Pelua, não. Nada. Mas um cara encasquetou com a filha dela. Ela fez esse vídeo chorando, rios. Porque um cara ligou pra ela, e ela trabalha como empreendedora, vende produtos, achou que era sobre isso. E aí ele ficava chamando a filha pelo apelido da filha, tipo, digamos que era Melzinha, tá? O nome da filha. Ele dizia, e a Melzinha, eu gosto da Melzinha, eu queria fazer uma proposta, eu queria um vídeo da Melzinha. Só o fato dele falar com tanta intimidade da filha já deixou ela meio passando mal. E aí ele pediu vídeos dela bulinando a filha, e ele mandou exemplos de como ele queria. E aí…
depois que eu divulguei esse vídeo e tal, muitas pessoas criticaram ela. Ela não fez. Não, claro que não. Ela fez um vídeo chorando, desesperada, dizendo que isso aconteceu e que esse cara só fez isso porque ela mostrou a filha na internet. Ela tava muito culpada nesse vídeo. Ela falou: se eu não tivesse mostrado minha filha aqui, ele nunca ia saber da existência dela e jamais me faria essa proposta, porque isso é um risco. Né? A criança tá ali, tá todo mundo vendo. O cara encasquetou com a filha dela. E se ele faz, é porque outras aceitam, né? E aí ele mandou dela, vídeos pra ela pra exemplificar. E aí ela me mandou esses vídeos pra eu ver que era verdade o que ela estava falando. Eu não duvidei dela em momento nenhum, mas muitas pessoas começaram a duvidar dela, achando que ela estava exagerando, que não era real. E aí ela mandou pra mim. Eu tenho certeza que muita gente acha que isso não é real. Imagina, é super real. Eu não duvidei dela em momento nenhum, mas ela mandou. E eu vi. E era uma mulher violentando a filha e o filho. Só que as crianças não entendem que é uma violência, elas acham que é uma brincadeira. Não dá nem pra eu falar sobre isso, porque só de eu lembrar, mas não tem como eu descrever. Eu não… Por mais habilidade que eu tenha de oratória, eu não consigo encontrar palavras pra poder contar o que eu vi de um jeito que não seja… De um jeito que nunca mais você vai dormir bem, sabe? Que você vai passar muito tempo sem dormir. Eu fiquei 3 dias sem conseguir respirar direito. Foi quando eu comecei a ter, assim, uma angústia, um negócio. Eu não conseguia me mexer. Aí eu liguei pra uma amiga minha que é psicóloga, que já trabalhou comigo. Eu falei: amiga, eu tô sentindo isso. Ela falou: Sheili, provavelmente é uma crise de pânico. E aí eu tive várias vezes. Tanto que eu saía muito pra dançar, pra fazer, eu não consegui mais. Né? Sair sozinha era uma coisa que eu fazia muito. Hoje eu já saio, não sempre. Mas eu fiquei… Era uma coisa assim… Só de ver essas imagens. Então, realmente é muito pesado. Eu não sei se eu duro muito tempo nesse ativismo aí, porque… Mas eu já tentei parar algumas vezes, mas daí alguma coisa me indigna, eu volto, né? Força do ódio, como falei antes. Pela força do ódio. Agora, eu fico pensando, você falou, passo número 1, regulamentação. Agora, eu acho que precisa muito mais urgente, talvez, ou tão urgente quanto, de um letramento digital. As duas coisas. É porque… Quando a gente entende mesmo essa situação, você vê que é impossível as famílias darem conta sozinhas. Sim. Porque a criança é violentada, em 20 segundos ela faz um vídeo para um criminoso. E você não consegue ficar 24 horas em cima de uma criança. Quanto menos dinheiro você tem, menos você vai conseguir monitorar esse celular durante tanto tempo. Entende? Porque você precisa trabalhar, você precisa fazer o almoço, a criança vai ficar na tela. De algum jeito, sabe? E as crianças mais vulneráveis são as que já são mais vulneráveis sempre. As pretas, as periféricas, as sem dinheiro, as que têm muitos irmãos, as que moram mal, que vão ficar mais tempo na tela porque elas não têm parquinho, porque elas não têm um outro lugar pra ir, porque elas não têm um cuidador que possa ficar… Lógico. Balé, futebol. Eu acho lindo quando os ricos vêm e falam: não, mas a gente tira o celular. Lógico, ela vai pro balé, depois ela vai pro vôlei, depois ela não sei o quê. E a gente consegue controlar um pouco mais. Sim, mas os ricos não tiram o celular. Amiga, não tô dizendo, eu tô dizendo, mas é que existem movimentos. E eu até sou embaixadora do movimento Desconecta, que propõe adiar a entrega do celular. Sim. E… Que é do Daniel Becker também? O Daniel Becker também tá lá, sim. É um movimento de paz. É um coletivo. É um coletivo de paz. Só que o que acontece ali… E eu sou adepta e acho super bacana a ideia, ainda mas eu sei que não é realidade pra todo mundo. Uma bolha social. Ainda é uma bolha social. Total uma bolha social. Total uma bolha social. Fato. Claro que os professores amam a ideia e eu entendo, porque é desesperador dar aula com as crianças com celular Eu na tenho sala. amigas professoras da escola municipal que falaram que as crianças viraram outras quando veio a lei que proibiu celulares na escola. Elas voltaram à vida, né? Mas não é uma lei no país inteiro, né? Não é. E eu acho que na escola particular não tem, né? Depende da escola. Pois é, porque na minha filha foi um acordo das famílias. Se a escola topa, se ela quer entrar, se as famílias… Vai depender da escola. Quando ela foi pro Fundamental 2, que é o 6º ano, que é uma média de 12 anos, ela com 11, algumas com 12… Até o ano passado, as crianças levavam a escola. As crianças eram autorizadas a usar celular dentro da escola. E aí, quando ela foi, os pais se reuniram e decidiram que não. Ainda bem. Mas acaba sendo uma decisão ainda hoje, assim, né? Sim, depende do grupo. Tem gente que acha horrível tirar o celular, mas tenta dar uma aula. Dá uma aula pra adulto. Eu dou aula pra adulto, né? Sim. Eu dou aula pra criança também. Você dá aula pra criança? Eu tenho dado aula disso. Eu achei que eu ia educar os adultos e eles iam educar as crianças. Não, acho que você tem que adotar… Não está acontecendo. Aí as pessoas começaram a me chamar pra
educar direto as crianças, então eu desenvolvi uma didática para falar disso com criança pequena. Então, de 6 a 12 eu tenho um jeito. Ela é uma gênia do desenvolvimento de produtos. De 6 a 12 é uma aula, de 12 a 18 é outra aula, e adulto é outra aula, e para educadores é um outro treinamento. E escolas, não, Célia? Sim, o Sesc me chamou outro dia e foi muito legal, porque eles fizeram o pacote completo. Então a gente treinou as crianças, os educadores, os pais e a comunidade. Eles ainda abriram para a comunidade participar lá no Sesc Rio Preto. Que incrível, aí, cara. Aí beleza, porque aí a criança tá orientada, o pai entendeu o tamanho do problema e tá orientado. Ele pode, né, bater esse papo com a criança. O professor também pode fazer ações que o pai vai entender, né? Porque muitas vezes o professor puxa o assunto, o pai fala, o que é isso? Por que estão falando disso? Eu entrevistei a Laila, que é Laila Zaid, atriz. Sim. E ela também tem, né, o lance dela também, sustentabilidade. E a gente falou disso, desse assunto. Surgiu no nosso bate-papo, nós mães. E eu falei essa história da minha filha. E ela, meu Deus, vou procurar saber da escola da minha filha, essa lance. E é isso, assim, ainda parece um papo de bando de hippie que são negacionistas da tecnologia. Imagina, eu amo tecnologia, gente. Sou completamente alucinada com tecnologia. É muito louco, né? Porque eu tô aqui usando aplicativos de tecnologia, dependendo fortemente, né, das plataformas. E tô aqui falando que pros pais, não podemos dar. Então fica sabe, as pessoas não compreendem. Acham que a gente Mas, ó, eu acho que se a gente explicar direitinho, elas compreendem. Essa é a minha esperança. Tudo é o como. Se a gente conversar, a criança de 6 anos compreende. O adolescente de 12 compreende, ele consegue entender que é perigoso, ele consegue entender que ele tem que navegar com mais cautela, ele consegue entender com quem ele pode conversar ou não. Eles conseguem, eu dou aula, o adulto consegue entender. Só que a gente tem que ter a paciência de ensinar e do jeito que ele que ele tem a capacidade cognitiva para apreender a informação, para construir conhecimento junto com você. Então, com criança eu uso desenho, nós não vamos ficar dando palestrinha. Com adolescente a gente faz jogo, com um adulto a gente dá palestrinha. E também faz um pouco de jogo, de dinâmica, porque nem um adulto não suporta uma palestra hoje em dia, é um fato. Então, mas é um trabalhão. É um trabalhão, você tem que estudar o tema, você tem que estudar como falar do tema e como falar do tema para aquelas idades diferentes, e tem que ter espaço para fazer isso e tem que ter gente interessada nisso que pague por isso, para que a gente possa trabalhar. Claro. É coisa. É coisa. E eu acho, assim, muito impressionante que ainda tem um negacionismo, porque você pode falar isso tudo aí que você tá falando isso. Aí e vai continuar as pessoas. Tem gente que. Né, mas cada vez menos. Onde as pessoas estão. Hoje eu acho que elas entendem que é um problema no digital, assédio a crianças e adolescentes, até porque a gente tem muito dado, muita pesquisa. Entendem que é um problema, entendem que é um risco. Tanto os criminosos que estão lá, quanto o cyberbullying e esse tipo de coisa. E a saúde mental, né? E a saúde crianças mental. deprimidas, ansiosas, ideação todos os livros que já estão cada vez mais novas, né? E essa coisa como o celular tá sempre junto, o bullying nunca para, né? Essa tensão não para. Não é você sofria bullying, você ia pra sua casa, na casa não tinha bullying na escola, agora não. Como ele tá no bolso, ele vai indo onde quer que você vá. Então, a criança sabe que alguém tá vendo aquela mensagem, alguém tá compartilhando, alguém tá criticando, ela tá o tempo inteiro tensa, então a saúde mental dela se deteriora num palito, assim, né? É 2 palitos, como a gente fala. Nos 2 palitos, a saúde mental dela foi pro beleléu. E aí fica muito mais difícil. Você radicalmente fala, crianças de menos de 13 anos não podem ter rede social? Não falo não. Não? Eu acho que depende de tudo. Eu acho que a família é soberana nesse lugar. Ela precisa ter informação para tomar decisão. Você vai dar vai dar acesso, não só à rede social, considerando o WhatsApp uma rede social. Pois é. Porque as pessoas acham que o WhatsApp é uma coisa que não é uma rede social, e tem muito crime no WhatsApp contra a criança. Elas mesmas cometem crimes contra elas. A primeira condenação por cyberbullying foi uma menina de 10 anos que praticava o bullying com outra de 10 anos num grupo de WhatsApp da escola. Que não era o grupo oficial da escola, porque eles geralmente criam um outro grupinho deles. Já teve vários movimentos de grupos que adicionavam crianças e compartilhavam material pornográfico. E aí todo mundo desesperado, porque a criança, um grupo eu quero, entendeu? Ela vai, não tá instruída. Mas o que precisa? A família tem que entender que, do momento que a criança tem acesso a redes sociais, principalmente, ela vai ter acesso à erotização, comparação, então ela tem que ter uma autoestima muito forte. Você vai ter que conversar com ela sempre. Do momento que autorizou, o papo, você tem que, mesmo que a criança não tenha acesso, não tenha aparelho celular, você tem que conversar com ela sobre os riscos do digital. Tem que sempre conversar. Sim, mesmo que ela nem tenha rede social. Mesmo que ela nem tenha. Você não fala que tem risco dela sofrer violência sexual, mesmo ela sendo uma criancinha?
ela tem que ter orientação de quem que pode encostar nela, não pode encostar. A gente não dá essa orientação pra criança pequena? Quais são as partes íntimas, que se alguma coisa acontecer, tem que contar pro pai e pra mãe? Mesma coisa. Então você tem que estar habilitado a conversar com essa criança sobre suicídio, automutilação, ódio, raiva, xingamento, mas também homicídio, porque tem essas coisas nas redes sociais. E até tem uma reportagem da Fast Company muito boa que chama-se Pra que Dark Web se existe TikTok? Porque eles se passaram por um menino de 12 anos no TikTok. E em 12 dias, 12 anos? Acho que foi 12 anos ou 13. Mas eles foram só curtindo o que aparecia, eles não postavam nada. Eles só curtiam o que o TikTok entregava pra eles. E o que era mais curtido, mais extremo, eles curtiam. Em 12 dias, eles estavam vendo assassinato ao vivo. Crimes de guerra. Você entende? Sem escolher nada. Só o TikTok tá me sugerindo. Eles, claro, curtindo as coisas mais extremas que eles mandavam. Assim, que mais eram chocantes, eles iam curtindo. E em 12 dias, estavam vendo assassinato ao vivo. Então, você tem que falar disso. Então, se você já está pronto para conversar, não a criança, você está pronto para conversar e orientar sobre suicídio, automutilação, pornografia, violência sexual, cyberbullying e violência extrema, e também sobre autoestima e comparação, esse tipo de coisa. Você está pronto para ter essa conversa cotidianamente com seu adolescente dentro de casa? Show, vai aí, rede social, não tem problema nenhum. Eu tava dando aula esses dias numa instituição que me chamou também. E aí uma mãe chegou pra mim e falou: poxa, Sheila, eu acompanho seu conteúdo, é tão desesperador. Porque meu ex-esposo… Tão desesperador. Meu ex-esposo, a mãe dele, a avó, deu um celular pra minha filha sem a minha autorização. Isso não é incomum, gente. Os homens ou alguns parentes, os pais… pessoas que não são a pessoa que cuida o tempo inteiro da criança, né? No caso de pais separados, o pai que vê só de vez em quando, dar um telefone pra criança. Porque não é ele que vai ter que administrar. Não, ela falou assim… tipo assim, alegando que é pra ele ter contato. Alegando que é pra ter contato. Ela falou, mas tu vai falar com ela sobre isso, sobre isso? Ah, não, mas daí vocês que são mulheres, vocês que conversem. Aí ela explicou que tem um joguinho que ela gosta de jogar, que ela não poderia ficar no chat, coisa e tal, coisa e tal. Pegou a menina lá no chat. Aí tirou o celular, né? Tem que… causa e consequência, né? Você tem que mostrar a consequência. E aí é isso. Aí ela tá tendo que administrar toda uma situação… Pra uma coisa que ela nem criou, né? Pra uma coisa que ela não criou e que não é fácil de administrar. E não é uma conversa tipo de onde vem os bebês, que você vai contar uma vez, ele entendeu, falou, entendi. Os bebês vieram daí. Não, você vai ter que conversar hoje. Você vai ter que conversar daqui uma semana. Você vai ter que conversar daqui mais uma semana. Você vai ter que conversar sempre. É um papo que tem que acontecer. Eterno. Vai ter acesso? Vamos ter um papo eterno sobre isso. Tá disposto a fazer isso? Show! Você vai sentar do lado da criança enquanto ela tá com o aparelho dela e você com o seu, sei lá, e você vê o que ela tá fazendo, o jeito que ela navega, o que ela curte, comentar com ela que aquilo é legal, aquilo não é, que aquele comentário é agressivo. Você acessar a rede social do seu filho? Com certeza. Sim. Você vai acompanhar pra ver como essa criança navega, orientá-la, ver o que é bom, o que é ruim, que comentário foi bacana, o que não foi, o que é ódio, por que uma pessoa respondeu de tal maneira, o que é educado ou não educado, né, respeitoso ou não respeitoso. Meu, vai aí. Sucesso pra você. Recomendo. O rojão é seu, até porque a gente já tem um crime de abandono parental, já tivemos a criança fazer coisas… Se ela faz alguma coisa contra alguém, se ela manda uma mensagem de ódio, se ela faz alguma coisa, isso a gente já tinha a classificação antes de cyberbullying como abandono parental. Quem vai responder é você legalmente. Por isso que não tem essa de… Mas já temos isso aqui? Sim, já teve. Sim, pais punidos por abandono parental. Hoje a gente pune o pai por… Essa menina de cyberbullying, quem pagou a multa de 13 mil reais foram os pais. Quando é uma coisa mais leve, é multa. Mas pode ser cadeia. Né? Menores de idade, os pais são responsáveis. Então… Não pode ter uma privacidade se você é o responsável por aquela privacidade. Privacidade, vamos conversar sobre privacidade? Exatamente, porque já vi polêmicas sobre isso. O direito à privacidade da criança de 12 anos. Você vai conversar antes. O melhor é você conversar antes para não dar problema. Você vai conversar antes de dar o acesso, antes de dar o telefone. Você vai bater um papo sobre os acordos que vocês vão fazer. Eu até tenho lá no meu Instagram, @SHEYLLI, o que eu chamo de acordo de geladeira. Qual foi a minha forma? A forma mais eficiente de ajudar os pais hoje. Eu criei um acordo de geladeira, é um acordo pra você colar na geladeira. Sim. Lá tem vários itens do que eu acho que você tem que negociar. Adapta pra sua família, não precisa ser aqueles exatamente, tá? Gente, você vai baixar, é um PDF, é gratuito, tá lá pra te ajudar. Tem lá
Na nossa casa, nós não compartilhamos informações pessoais nas redes, como isso e aquilo. E não é só pras crianças, é pras crianças, pros adultos, pros idosos, pra todo mundo. Sim. Não é assim, sou legal, por isso mereço um celular. Evitamos pegar no celular antes do café da manhã. Depois das 10 horas a gente não vai acessar. Sabemos o que é cyberbullying, não queremos praticar, não queremos que pratiquem com a gente. Se acontecer, vamos conversar com o adulto responsável. Vários itenzinhos. Sabemos que adultos se disfarçam de criança para enganar, que podem cometer crimes, por isso ficamos atentos a qualquer novo amigo, conversamos. Se tivermos problemas, algum tipo de problema, ameaça na rede social, falamos com alguém da família. Sabemos que todos correm esse risco, sejam adultos ou crianças. Sabe, coisas básicas que você tem que conversar. Então eu sugiro que você baixe o acordo de geladeira, analise, vê se você está disposto a conversar. Né? E é legal ficar na geladeira por quê? A gente teve lá o primeiro item. A gente quer reformular um. Sim. Deu ruim, não tá funcionando. A gente senta, reformula. Mas sabe o combinado que não sai caro? A gente tem que confiar nos adolescentes, eles sabem combinar. Claro que eles vão ser ousadinhos, vão arriscar. Eles podem não cumprir o combinado. Um dia não cumpriu o combinado, mas aí tem consequências para quem não cumpriu o combinado. Pode ter consequências, pode ter que reconversar, remontar o acordo. O lance é respeitá-los enquanto pessoas, indivíduos de direito. Criança é um ser humano com direitos, ela não é uma propriedade da família. Então, se a gente vai decidir dar o celular, a gente vai entender o que é privacidade. Se eu sou responsável legal por qualquer coisa que você faça, como é que a gente garante que ele só vai fazer coisas respeitosas? Dá para garantir? Por quanto tempo eu vou acompanhar a interação dessa criança nos grupos? Não dá pra você simplesmente dar um WhatsApp na mão dela. Você não vai ver como ela escreve, como ela responde. Ela precisa de orientação. O que eu tô entendendo às vezes é isso. Como a gente fala assim dos nativos digitais, eles sabem tudo, eles não sabem, eles sim. sabem apertar Nativos o botão. digitais é porque eles nasceram e já estávamos nesse… Mas não quer dizer que eles entendem. Não. Às vezes os pais acham que as crianças entendem mais do que eles. Uhum. Eles podem ser melhor do que você para baixar um aplicativo do banco até e te ajudar. Mas o mundo dos adultos, o mundo do perigo é um mundo nosso. Claro. E é a gente que tem que se responsabilizar por cuidar deles. Eles não têm essa maldade. A gente já encontrou criminoso no grupo da escola, porque era um grupo assim, de alunos da escola, mas não da mesma turma. E aí tinha um aluno que falava umas coisas meio… Uma mãe começou a desconfiar. Uma mãe que entrou no grupo, porque Sim. nunca tem mãe nesse grupo. Nunca Mas tem a mãe mãe pegou o nessa… celular, foi olhar o grupo, né? Porque a criança estava no grupo, foi olhar. Viu que tinha um que falava assim um palavreado que ela achou muito adulto. Sabe? O jeito de escrever não parecia uma criança. Ela já… Uma Sim. criança nunca vai perceber isso, mas um adulto vai perceber. Sim. Dito e feito, um dia essa criança sugere uma brincadeira, mas não podia contar pros pais. Ela pegou ali, descobriram que não era nem da escola essa pessoa. Alguém se infiltrou no grupo. Percebe? Então tem coisas que eles não vão perceber, Não porque eles vão. têm que ser ingênuos, porque eles são crianças. A gente que não é ingênuo. Então a família tem que ser um time. Eles entram com habilidades de apertar os botões e baixar o joguinho e ser melhor do que você no FIFA. E você entra com a habilidade da malícia de ser um adulto e saber que a banda toca de um jeito que não é muito legal sempre. E juntos vocês jogam. E falar claramente pra eles sobre isso, né? Porque tem uma coisa de, ai meu Deus, a gente vai falar de crimes pra criança. Ai, estamos assustando, somos terroristas. Mas você não fala, eu falo, é muito simples. Você, quando tá no ônibus com a criança, você não fala assim… Você não guarda a sua bolsa, quando a gente fala guardar a bolsa, porque alguém pode me roubar? Você não tem… Ninguém tem problema em dizer pra criança… Eu falo, não que sei. você tem que cuidar da bolsa. Tipo, ninguém anda… Em São Paulo, você não anda com a sua mochila nas costas em determinados lugares. Você põe sua mochila na frente. Porque você sabe que a possibilidade de ser assaltado, né? Aqui no Rio, não sei como é que é, mas lá a gente anda com a mochila na frente. Anda segurando a bolsa assim, ó. Como se ela fosse um bebê recém-nascido. Dependendo do lugar que você vai, você sabe que tem que ser assim. E você ensina seus filhos que é assim. Porque senão alguém vai jogar. Você pode ensinar, na internet é a mesma coisa. Né? Que tenha amigo é uma coisa, amigo de internet é outra coisa. Sim. Agora, Sheilícia, você acha que também o próprio bullying dentro das escolas ficou mais violento? Não, acho que ele sempre foi muito violento. Sempre foi muito violento. Sempre foi muito violento. O que acontece é que agora ele tem essa… ele é facilitado pelos meios digitais. Então eu não preciso olhar na sua cara… Uhum. Tipo, minha irmã que apanhava de uma menina lá, tinha um menino que pegava no meu pé também, ele dizia que ia me bater, eu saía apavorada da escola e ele morava perto de mim, então a gente fazia o mesmo caminho. Na minha época a gente fazia tudo a pé, criança, porque não era perigoso e eu tava lá em Pato Branco, onde eu nasci. Aham. E ele fazia esse bullying, e era uma coisa violenta, imagina, o menino me perseguia. Mas hoje eu não preciso fazer isso, porque eu não preciso nem olhar na tua cara e te perseguir atrás. Uma vez ele foi com um cinto atrás de mim dizendo que ia me bater, até a minha casa. Olha o tamanho, o grau de violência. Claro que era um menino…
né, apanhava muito, porque o bullying, gente, ele nunca vem do nada. Não existe raiva do nada. Geralmente o bullying é familiar e ele é reproduzido na escola. É uma pessoa que sofre violência, que faz. Não necessariamente ela sofre violência. Ela pode ver o pai fazendo bullying com a mãe. Ah, tá. O pai praticando Sim, violência com a mãe. exposta à violência, né? E não precisa ser uma violência física. Pode ser essa violência psicológica. Essa violência que os próprios pais fazem com os filhos, pais e mães, do tipo… Ai, olha o seu irmão como ele é melhor que você. Ai, você não consegue nada. Ai, de novo você fazendo isso. A gente é muito violento na nossa maneira de agir. Eu dou aula de comunicação não violenta e isso é assim nas casas. E quando a pessoa chega numa empresa, ela vai agir assim. E vai dar ruim. Daí eles têm que contratar pessoas como eu. Pra ir lá dar aula de como se… Essencialmente é uma aula de como se comportar sem tratar o outro com birra. E é isso que acontece. Então, nós vivemos em uma sociedade que fala de forma violenta, trata os outros como coisa, que se vinga super rápido. E a gente aprende isso em casa. E de repente a gente tá reproduzindo, né? Então, provavelmente vem do ambiente onde a criança tava. Ou ela tá alguma coisa está acontecendo. O problema do bullying é que todo mundo tá em sofrimento. Inclusive a criança agressora. Você tem a criança agredida, que obviamente está em sofrimento, mas você tem a criança agressora que também tem alguma coisa acontecendo. Aquilo não vem É um do pedido nada. de ajuda. É um pedido de ajuda, é uma comunicação. Comportamento é uma comunicação. Ela está comunicando alguma coisa de um jeito ruim, mas é o único que ela sabe. E muitas vezes isso vem de casa. Então eu não acho que aumentou, acho que ele continua forte e violento, só que a possibilidade, ao invés do menino ir com uma cinta atrás de mim até a minha casa dizendo que ia me bater, ele vai só fazer isso online. É muito mais fácil ele digitar uma mensagem pra mim, ou ele fazer uma montagem e colocar, sei lá, uma cabeça de vaca ridícula, no meu corpo, porque isso eles fazem muita montagem assim, e distribuir. Ele tem menos trabalho fazendo isso, entende? Do que ter que olhar na minha cara e ir atrás de mim. E alguém pode Facilita, dizer, né? e os pais dele vão dizer, mas foi só uma brincadeira, talvez, dependendo dos pais, né? Diferente de, que brincadeira é essa? De você perseguir a pessoa, como assim dizer que vai bater é uma coisa. Agora você, então a gente fica num lugar ali. Por isso que é bom a gente ter a lei. A gente chama bullying de bullying, é violência, não pode fazer. Nomear os crimes também. E acho que talvez está aumentando por causa dessa questão da internet, porque é mais fácil. Sim, mas dentro das instituições você acha que tá mais controlado? Não. Não. Eu não acho que tá mais violento, mas eu não acho que tá mais controlado. Seguimos. Eu acho que vai controlar mais, porque agora, se a instituição não provar que ela fez alguma coisa real, agora que os casos estão sendo mais levados à justiça, ela é punida junto. No caso, ela tem que provar que ela já fez alguma ação concreta para combater o bullying dentro da escola. Se ela não provar, da instituição também. Exato. Se ela provar que ela já faz ações reais e concretas, ela não é implicada no processo, senão ela é implicada. E sendo implicada, ela vai perder dinheiro. Então ela vai se coçar para não perder dinheiro. Pelo menos aí, né? Mas é muito violento, é tudo muito violento. Na escola, né? A gente tá aprendendo a ser humano. Então rola umas violências assim. Cada um vem de uma casa, cada um vem de uma criação. Tem esse contato, esse crash, né? Esse choque cultural do diferente, né? O professor Humberto… Humberto, gente, eu sempre falo o nome dele errado, do livro A Geração do Quarto. Ai, Deus, que eu não esteja errando. A Geração do Quarto. Ele é maravilhoso. E eu assisti uma palestra dele tão boa, onde ele falava da violência nas escolas e dos ataques em escolas, especialmente, sabe? Que é tipo… Isso elevado a uma potência muito grande, é o ataque na escola. Que a gente viveu muitos aqui no Brasil. Os que a gente soube são muitos, mas os que foram barrados antes de acontecer são muito mais. Que a polícia descobre antes, claro. Já falei com delegados que pegaram isso e tal. E ele fala que… Por que a escola é esse lugar dessa violência? Por que o ataque acontece na escola? Porque é o lugar da diversidade. É o lugar do choque cultural, é o lugar que eu tenho que conviver com o diferente. É o primeiro impacto com a diferença, né? E quando eu tenho esses grupos de ódio nas redes, porque isso é todo um problema, eles cooptam jovens, né? Os grupos de ódio, gente, não é o ódio do Bolsonaro, o ódio do Lula. Sim. São grupos neonazistas. O Brasil tem muitos, tinha mais de 530 células neonazistas no país. Foi feita uma grande operação em 2023 em Santa Catarina, que prendeu um monte de gente. E o que essa galera faz? Eles cooptam meninos, geralmente brancos. É por isso que eu te perguntei se isso tinha aumentado a violência dentro das escolas, porque é isso. Eu não sei, eu acho que sempre foi violento. Quando eu lembro da minha… Acho muito violento. Do que você sentiu? Do que eu senti era muito violento, porque chegava a ter esses absurdos, assim. Sim. Eu só acho que possibilita o aumento os meios digitais. Porque é mais fácil, né? Então acho que é mais fácil
cometer um crime desses Atrás da tela. atrás da tela, com essa falsa ilusão de proteção que a tela dá. Mas ele falava disso, eu acho que é genial, assim, Ele essa falava que é o constatação. primeiro momento que a gente lida com a diferença. que a gente, é o lugar da diferença, é o lugar do embate, é o lugar da discussão de ideias, é na escola. E aí, na escola, você tem todo esse caldo. E os grupos de ódio vão tentar cooptar as crianças e fazer com que elas descarreguem o ódio delas de qualquer coisa ali, né? Nesses grupos de ódio, se o menino fala, quero me matar, que não é uma coisa difícil para um adolescente falar isso, né? Eu falei isso quando eu era adolescente. Ai, quero morrer, ai, vou me matar, assim, de uma forma mais retórica. Mas falou, Claro, mas se um adolescente diz, ai, quero me matar, ai, negócio da vida, eles falam, vá, mas leve a escória com você. Que seriam mulheres, negros, gays. Eles sabem exatamente esse tipo de grupo, o que eles consideram escória. Pessoas gordas, ou com deficiência, ou neurodivergentes. É uma desgraceira. É uma desgraça. E há muito tempo esses grupos atuam, só que eles sempre ficavam na Deep Web, na Dark Web, eram grupos escondidos. Hoje não. Hoje eles estão no Telegram. Por isso que eles foram punidos no Brasil, porque não queriam passar mensagem. Hoje eles atacam escolas e postam o ataque, às vezes ao vivo, às vezes orgulhosos, e são comemorados. Não só e não é só ataque em escola. Esses dias você deve ter ouvido falar disso, de um menino que matou os pais no litoral de São Paulo. Sim. E aí saiu nas manchetes de que seria porque o pai impediu ele de usar o celular. Foi isso. E todo mundo falou, Sheili, você não vai comentar? Eu não comentei. Porque do jeito que eu já conheço essas histórias, não me pareceu nada verídico. A criança pode ter um ataque de raiva porque ficou sem celular, ela pode gritar. Mas ela matar alguém não me pareceu nada, não me pareceu algo assim. E aí eu tive a oportunidade de conversar com um pessoal que participou da investigação. E eles disseram que realmente não tinha nada a ver com isso. O menino já participava de um grupo de ódio. Ele contou tudo como ele ia fazer. E ele ligou pra polícia, né? Sim, depois de 2 dias ele ligou pra polícia e ele não tava muito entendendo por que ele ia ser punido. Porque no filme, né, as pessoas morrem e depois elas desaparecem, elas não vão… Não tem as consequências. Não tem as consequências. Só que foi muito maluco, porque ele foi super incentivado no grupo a cometer esse crime. Ele disse que ia fazer… Isso que eu tô falando, ninguém fala. Aí é a forma da gente usar uma coisa tenebrosa pra educar. Grupo de ódio. Só que veja só, depois ele foi rechaçado no grupo, porque ele não era branco o suficiente. Para aquela galera, ele não era branco. Isso é uma coisa maluca dos grupos de neonazistas, né? Porque às vezes só os fatos de você ser latino, mesmo sendo uma pessoa completamente clara no sentido lida como branca no Brasil, eu não seria branca. Talvez nos Estados Unidos, porque eu sou da América Latina. E ali ele ainda sofreu depois disso. Depois de ser preso, eles escorraçaram ele no grupo. Falando que ele quase depois encontra o grupo, ele sendo do grupo e tendo cometido isso. Tanto que ele deu uma facada na mãe depois de já ter matado a mãe a tiros. Porque ele matou os 3 a tiros e ninguém entendia por quê. É porque no grupo ele disse que ia matar a mãe a facada. Só que daí ele matou com tiro. Então, para não parar de pertencer ao grupo, como ele tinha prometido no grupo que ia matar a mãe, ele vai lá e dar uma facada com ela já morta. Ele estava o tempo inteiro agradando um grupo. Que estava o tempo inteiro apoiando ele nessa situação. Então não é um menino que o pai tirou o celular, ele ficou com raiva, foi lá e matou o pai. Isso não faz nem sentido, gente. A gente tem que raciocinar um pouco mais. Ele estava sendo apoiado o tempo todo. Por pessoas que incentivam jovens a descontar suas frustrações em violência contra outras pessoas. Principalmente contra mulheres. Não é à toa que a maioria dos ataques… 78% ou 74% dos ataques, todos foram linkados com grupo de ódio no Brasil. E que a maioria mata mulheres. Por acaso, mais meninas são mortas do que homens. Por acaso? Por um acaso que não é acaso, lógico, né? Mas é porque tem esse cara, esse é o submundo do submundo, assim. De pra onde, do que nós temos que temer em relação aos jovens, sabe? Eles tentam radicalizar os meninos pra esse lugar de ódio a todo mundo. E usando a vulnerabilidade que eles têm também, né? Os meninos. Claro, e o querer pertencer. E aqueles meninos, principalmente, o que não arruma namorada, né? A gente tem esse movimento dos incels. É que eu acho que a gente tá falando coisas muito ET pra quem não sabe. Sim. Mas, assim, o mínimo pra quem não conhece são grupos de ódio que se intitulam neonazistas. Neonazismo é crime no país, apologia ao nazismo, neonazismo, isso é tudo crime. Mas eles existem e conversam no Telegram, por aí, conversam no X, conversam em subcomunidades. Estão por aí, eles encontram as crianças, os adolescentes, eles conquistam os adolescentes dizendo que eles são grupos de irmãos, que vão se ajudar.
O adolescente, eu brinco que ele vai ficar comendo chulé, vai se arrumar melhor. Os pais vão até achar legal. Nossa, meu filho parece que tá, né, num grupo Sim. bacana. Porque isso é a superfície do grupo. A superfície é, vou te ensinar a ser um homem de verdade. Só que daí depois, quando você desce, ser esse homem de verdade é não namorar jamais uma mulher ou negra, ou gorda, ou se sentir superior a pessoas negras, a pessoas PCD, ou a pessoas neurodivergentes. Enfim, esse ser um homem de verdade, ele vem com umas camadas aí que são puro ódio. Crime de ódio. É isso, é que a gente vai chamar de misoginia, de Sim. racismo, de xenofobia, de machismo. E na verdade, vamos englobar, a gente chama de grupo de Fazer um ódio por causa guarda-chuva disso. de crime de ódio. De crime de ódio. Então, a gente teve 8 meninos expulsos numa escola do Sul por racismo. A gente teve umas meninas por racismo também. Elas estavam falando no TikTok e foram condenadas, uma de 19 e duas de 17. Aqui no Brasil. No Brasil, tudo aqui. E esse caso é muito interessante, porque elas estavam numa live do TikTok respondendo umas perguntas e ela foi super racista nos comentários. Porque eu nunca sairia com preto, uma coisa assim. E a menina de 19 foi condenada por estava respondendo por racismo. As outras de 17 por apologia ao racismo e a de 19 por corrupção de menores. Porque elas acham que elas são iguais entre si, mas para a lei não são. Então olha o tamanho do problema. E é bom que a gente esteja Claro. punindo legalmente. Eu gosto de falar disso porque senão as pessoas acham que é qualquer nota e que também não tem punição. Mas tem responsabilização, tem punição. E aí as pessoas entendem que isso é crime mesmo. Com certeza. Temos esperança? Você é otimista? Eu sou, senão eu não fazia tudo isso que eu faço, né? Porque, por isso que esse livro do Hugo Monteiro, é Hugo, falei Humberto, né? Agora veio direto o nome dele. Por isso que o livro A Geração do Quarto é tão bom, porque ele fala quando adolescentes ou jovens nos ensinam a amar. É terrível tudo que ele descreve, porque ele entrevista mais de 3.000 adolescentes de 11 a 17 anos no Brasil. E nas palavras deles, o que eles estão vivendo. Quais são os problemas. Então, tem vício, tem internet, tem um monte de coisa. E é horrível, assim. Eles não estão escondidos no quarto porque eles estão querendo um tempo da família. Eles estão se automutilando, eles estão vendo conteúdo da pior qualidade. Eles estão sendo cooptados em grupos de ódio, eles estão querendo morrer. É um horror. Mas ao mesmo tempo, escutá-los, estar perto deles e confiar neles pode ser uma resposta que a gente não está buscando, entende? Dar mais atenção. Sim. Dar mais atenção, escutá-los, confiar, dividir com eles o problema. Muitos sabem, em algumas pesquisas mostram que eles não aguentam mais as redes, eles queriam não ficar tanto tempo. Eles entendem que eles estão em eles um vício. precisam Os de próprios ajuda. adolescentes falam, né? Teve uma reportagem que eu participei de uma escola que proibiu o celular. E aí agora já faziam, 6 meses e fizeram a reportagem de novo. Quando a escola proibiu o celular, os adolescentes Ficaram fizeram bravíssimos. manifestação, Sim. fizeram A cartaz. minha filha falou que todo mundo, que os amigos dela ficam bravos comigo. Fui eu que sugeri. Não, mas e essa escola mostrava que os Eu falei, não tô nem alunos aí. indignados. Passou 6 meses os alunos falando, não, a gente adora, tá ótimo. Os mesmos que levantaram cartaz e falaram a gente não queria. Então às vezes parece impossível, mas não é. E eles são muito capazes de entender as dinâmicas. Acho que a gente subjuga muito. Do mesmo jeito que a gente considera a criança coisa, né? Não considera a criança um ser humano de direitos. A gente não entende que eles têm ideias, têm bons pensamentos, conseguem agir de forma colaborativa, organizada. A gente só tem que apostar neles, assim. Confiar, trazer pra perto. Esse livro, Geração do Quarto, eram crianças que não saíam do quarto, que ele entrevistou. Adolescentes e jovens que não saem geralmente do quarto. Várias capitais do país ele fez. Mais de 3.000 brasileiros de 11 a 17 anos dizendo como tá a sua vida, assim. É impressionante, porque é nas palavras deles, né? Não é nas nossas. Uma coisa sou eu aqui, o que eu acho, da minha convivência com crianças, tudo que eu… Claro que eu tenho muita ponte com eles. Mas outra coisa é eles, na palavra deles, dizendo, olha… Tá acontecendo isso aqui comigo, eu tô sentindo isso, eu gostaria disso, me falta isso. Sim. E o amor vai solucionar. Quem confia no amor, confia que as coisas podem melhorar. Não no sentido utópico e bobinho. Não é papo de Haribo. É o amor que orienta. O amor da mãe que ergue o carro pro filho sair de baixo, sabe? Eu sei que a gente tem que ser heroína às vezes e não é fácil. Esse exemplo, né, do tipo, então a gente tem que ser uma super humana. Não, mas se a gente juntar um monte de humana, sabe? Ali tem tanta gente
Ontem eu fiz uma campanha no Instagram pra ajudar a informar umas famílias que estavam sendo seguidas por um criminoso, porque a gente não consegue baixar o perfil dele. Então, Pois é, pelo menos vamos eu fico avisar impressionada com isso, as como é que- famílias que elas estão sendo seguidas por um criminoso. Uhum. E uma galera topou, entendeu? Uma galera. Falou, vamos. Porque se fosse com eles, eles iam querer saber. Claro. Teve gente que falou, ai, mas não é perigoso. Ai, mas isso é coisa da polícia. Eu falei, amor, se a gente pode… Sim. Se você tá pendurada na internet, pode usar isso pra uma coisa legal, que é avisar alguém, olha, o perfil tal tá te Com seguindo certeza. e é o perfil de um criminoso que tá preso, dá uma revisada aí, né? Esse vídeo aqui, dá uma olhada pra cuidar melhor da sua criança. Por que não? Né, a gente não precisa salvar o mundo inteiro. Ajuda uma pessoa, tá bom. Sim. É o dever da sociedade. Também. Cuidar da gente, né? Ufa. E aí? Acabamos, né? Você- Você que sabe, a gente… Não, eu quero saber o que você quer contar mais, o que você quer. Você veio pro Rio de Janeiro fazer o quê, além de gravar o Senta Direito Garota? Ah, eu vim gravar um outro podcast também. E uma coisa que eu quero contar é que uma amiga me disse, quando eu lancei meu livro sobre oratória, que as pessoas gostam muito mais de ficção do que livros técnicos. Eu amo um livro técnico, meu livro de oratória é um livro técnico, né? Tipo, você vai Aham. aprender a falar bem em público, em reuniões e tal. E aí eu falei, bom, então pra essa questão da segurança no digital, eu preciso de um livro Criar um livro de ficção. Então eu vou lançar dia 10 agora, Ah, de 10 de setembro. outubro. 10 de setembro. Agora, semana que vem, um livro chamado Respire Fundo, que são 6 contos que falam desses desafios no digital. Não é palestrinha, são contos meio policiais, assim, sem lição Pra de todas as moral, idades? para todas as idades, a partir de 12. Aham. Porque, né, como ele é bem sério, ele não é um livro fofinho, ele tem tensão, né? Mas é um livro muito legal para você acompanhar as histórias e até conversar sobre elas. Eu acho que ele é um bom motivo de conversa. Eu ficaria muito feliz se professores discutissem na escola, Um se livro pra pais família lessem ler também. junto. Um livro pra família ler junto, sabe? Você lê, seu filho lê, você fala, pá, e aqui, o que você acha que aconteceu? Bah, eu achei isso, eu achei aquilo, né? As gerações vão ver diferente as histórias. Eu acho que vai ser legal, assim. Que legal. É minha tentativa de colaborar, Sim. né? Porque eu sei que os vídeos, eles chegam num tipo de pessoa que gosta de vídeo. Tem gente que prefere ler. Histórias ajudam a gente a se conectar com o conteúdo de outra maneira, né? Então nós vamos tentando de tudo. Minha amiga… Sim, você tá atirando pra todos os lados. Sim, Pétalas de informação. sim. Parabéns pelo seu trabalho. Você é braba. Porque eu sei que é duro. É. E é remar contra a maré. Ainda é. Ainda é, mas eu acredito. A cada vez mais as pessoas entendem, assim. Já teve gente que escreveu assim, Sheili, eu sou uma pessoa de direita, mas eu entendi a necessidade da regulação. Ah, é? Que legal. Sim, super. Porque não tem como não… Quando você vê o problema desenhadinho, você entende. Você é muito boa de desenhar, né? Eu gosto Eu de te ser falei que eu didática. conheci você há 1000 anos atrás. Quanto tempo atrás? 2016. Fala. 2016. 18, 19, 21. Fazem 8 anos esse Num vídeo. vídeo que você fazia de uma forma super didática. Você explicava por A mais B o que era aquela mandala. Ainda existe, ainda deve Era um rolar, golpe né? aquela financeiro, sim, existe. Com outros nomes, modernizada, mas existe. Era um golpe financeiro que mulheres aplicavam em mulheres, gente. Só mulheres, né? E toda uma roupagem de mulheres protegendo mulheres. Foi até apelidado de pirâmide ancestrais. feminista. Pois é. Porque elas embalaram muito bem. Elas pegaram a tradicional pirâmide, Uhum. mas daí elas falaram que chamava mandala e Que não botavam era uma no- pirâmide. Que não era uma mandala. pirâmide, era uma mandala. E aí você entrava com outras pessoas e você dava um presente. Não era dinheiro, era um presente que você tinha que… Faziam você assinar uma carta, inclusive de doação. Toda uma história. Nossa, muita gente me conheceu por causa desse Eu te conheci. vídeo. E você foi perseguida por causa desse vídeo? Como é que foi? Sabe que eu até fui um pouco na Imagino, época, porque era uma coisa forte. E eu mandava muito seu vídeo pra é uma todo coisa mundo que eu chegou sabia no que- Brasil e eu acho que eu fui assim, uma das primeiras que Foi? chamaram. Então eu fui a primeira que denunciou. Então todo mundo que buscava informação na internet, porque elas diziam pra não acessar a internet, porque o mundo é capitalista, Sim. o mundo não entende a força do feminino, pra você ver. E aí a pessoa Não achava querem meu que a gente vídeo. prospere, não quer. Exato, e aí a pessoa achava o meu vídeo. Então, elas começaram até, elas ligavam pra algumas pessoas no início pra dizer que eu era uma atriz em busca de fama.
Que eu estava querendo aparecer. Imagina. Pessoas que me conhecem receberam ligação telefônica na época. Olha, não liga não, aquela história. Porque as pessoas eram convidadas, aí elas viam, já me conheciam, sabiam que eu era uma pessoa séria, né? Sim. Já era professora há 1000 anos, tipo, o que eu ia ganhar denunciando um golpe, explicando? E dava pra entender, eu expliquei de um jeito muito Muito. didático. Com Então quadro elas tudo, começaram com quadro. com um quadro. Era a parede do meu quarto. Ah. Eu desenhei com giz na parede do meu quarto. Como é que aquilo… Eu mandei muito seu vídeo pra um monte de mulheres. Não, durante anos eu divulguei esse golpe, assim. Eu tenho todo um material, até tá lá no meu Insta, de mandar golpe, mandala da prosperidade, não caia. Porque eu fui compilando tudo que as pessoas falavam, eu fiquei especialista E também em virou fazer caso vídeo. de polícia, né? Ah, claro, sim, um monte de gente já. Um monte de gente, mas demoraram muito, né? Porque elas enrolam muito até você se dar conta realmente que você foi vítima de uma amiga sua, dói muito, é muito Muito. difícil. Então, nossa, eu lembro que já tinha uns 10 boletins de ocorrência. Teve uma, como se diz, uma audiência com um juiz que eu participei dando depoimento. E já ganhou, né? Mas Que elas bom. são tão cara de pau que elas têm até um site. Até hoje. Acho que tá até hoje, não era aquilo. É absurdo, assim. É mulher roubando mulher. Pois é. E sabe o que eu acredito? E daí tem uma coisa que tem tudo a ver com o programa aqui. Por que eu acho que aquilo virou tanto e ainda hoje tem mulher que cai, né? Porque elas prometem que são mulheres ajudando umas às Sim. outras a realizar seus sonhos, o que é uma coisa linda. Linda. Na teoria é lindo, né? E na prática, né? Porque existem muitos Sim. grupos de mulheres sérios que se ajudam. Sim. Eles só não vão te pedir 5 mil te prometendo dar 40. Fique sim. esperta. Multiplicar dinheiro assim, né? Você Mas tá- o que eu acho ali? Nós, mulheres, a gente foi explorada durante tanto tempo por tantas pessoas que a gente começa a se ver como objeto de exploração. Então, tudo bem eu explorar aqui a minha colega e mentir. Porque conforme eu conheci várias e muitas que entenderam o golpe, depois que você vira lá a irmã maior, que você ganha seu dinheiro, você entende exatamente o que é uma pirâmide. Entendi. No Só que começo você pode não ser é… ingênuo. Você no começo entrou você entra como ingênua. ingênua. Mas depois não tem como. Só que aí você não vai falar porque você já trouxe gente. Então você fica com vergonha. Então o negócio ele é tão perverso porque ele faz você de vítima virar criminoso muito rápido. Porque você já chamou gente. E você teria que devolver o dinheiro para essas pessoas. E as pessoas vão se implicar com outras pessoas. E o negócio é muito gosmento, assim, sabe? É muito nojento tudo. E eu acho que tem um lugar da gente se ver como objeto também. Que a gente quer se enganar, muitas pessoas querem se enganar. E depois de um certo momento fala, tá bom, vou explorar também. Já me exploraram, mulher é pra Sim. explorar. Tem assim uma certa conivência com um lugar de exploração do outro que eu acho que tem a ver com a gente ter sido tão explorada. Começar a se ver como passível de exploração, sabe? Conclusões que eu tirei durante anos falando dessa desgraça desse golpe. Na pandemia voltou com tudo. Pois é, imagino, porque um monte de mulher Teve pra vulnerável. criança. Teve versão pra criança, versão infantil. Que Mentira. cada criança dava R$200. Porque adultos era 4 mil, né? Sim, Um absurdo. um absurdo. Versão com R$35 para pessoas de comunidades mais periféricas, com menos Sim, dinheiro. adaptações, né? Adaptações do uma crime. que chamava Wakanda, que só podia entrar mulheres negras. Meu Deus, como me subia assim. Shirley, você é braba. Obrigada pela sua existência. Resistência, porque, porra, é cada Ah, não, veio pedreira. com churumela pra cima de mim, fuleiragem. Eu não dou conta, não. Obrigada pelo seu trabalho, obrigada por você ter vindo. Amei te conhecer, quero saber mais de você depois, porque ela veio aqui e ficou falando só. Eu quero saber da sua vida, da sua história. É Ela- mesmo, eu não falei muito da minha história, né? Mas é que a minha história não é só uma história de uma pessoa aí. De uma mulher muito corajosa que tá aí fazendo Que seu queria fazer trabalho. teatro e tinha o sonho de ser atriz. Você ainda faz teatro? Não, Não faz mais teatro. mas eu não… não sei se você já teve a oportunidade de ler um livro de teatro chamado As Máscaras Mutáveis, do Buda Dourado. Não. É um livro de um ator. E ele começa dizendo assim, que um ator, ele é sempre um ator, não importa se ele vai trabalhar na padaria. Sim. E é isso, assim. Acho que fazer os vídeos é um jeito de continuar experimentando a arte, formatos. Eu pensei quando eu falei pra você, eu sou atriz. Aí, né, aquela coisa da… Sou E as atriz. minhas aulas são Sim. são peças de teatro, é tudo ensaiadinho, a hora que o povo vai Preparadora rir, de a hora que… oratória. Não, as minhas aulas são muito legais, não por nada, eu sou muito boa. Não, eu sou com muito boa no que certeza eu você é faço. muito boa. Mas as minhas aulas são muito legais, assim. Porque hoje em dia, principalmente se você vai trabalhar em grandes empresas, a hora dessas pessoas é muito cara e ninguém tem saco pra Precisa ser um estudar nada. espetáculo. Ou você faz um negócio que Um seja espetáculo. espetacular, que a pessoa sai de lá falando, aprendi um troço massa hoje. Sim. Ou não adianta, que ela não vai levantar o olho do celular pra te ver.
Levantar Então o o olho pessoal do me lado, chama. a Porque o gente adulto. roda e Porque caímos. vocês acham que é difícil dar aula pra criança? Vai dar aula pro adulto. Aham. Porque eu não posso impedir os adultos de ficar com o celular. Eu Sim. até faço isso, eles me odeiam. Eu falo, Bota na caixinha aqui quase na entrada. isso, amiga. É quase isso que eu faço. Mas o adulto também tá completamente Sim. adicto ali. Eu acho que esse é o primeiro passo também pra gente poder respirar e educar nossos filhos, é entender que a gente também tá sofrendo com isso. Ser exemplo. E aí, não, se eu tô sentindo dificuldade pra me regular, imagina uma criança. Então, assim, é uma questão também de humildade, de assumir. Não, eu tô percebendo que tá difícil até pra mim ler um livro, né? Até pra se concentrar. Então, assim, vamos ser… Eu tenho uma dificuldade tremenda de ler um livro hoje. Eu ouço o Mas, áudio dos exatamente. livros, boto Imagina. a Alexa ler pra mim no Kindle, ou eu tava falando pra mim, eu comprei um fone que tira o ruído externo, porque eu percebi que quando eu tô de fone eu leio melhor. Porque eu me olha concentro que bom mais. isso. E aí eu comprei um fone desses que tira o ruído do ambiente, porque eu leio mais fácil. Não pra ouvir alguma coisa, para não eu ouvir também. nada. Eu também, qualquer barulho me tira da leitura. Mas são estratégias pra eu continuar lendo, porque é uma coisa importante e Muito. ótima. Nossa, a Muito. quantidade de ideia que a gente tem lendo um livro, Nada né? substitui. É muito difícil. Imagina, e se a gente tá com essa dificuldade, imagina as crianças que nunca não leram, que foram educadas praticamente diante de uma Pela tela. gente dentro que não lê também. Porque se elas. A minha irmã, Exatamente. ela tem um projeto de ensinar crianças a ler. A minha irmã é uma leitora contumaz, assim. Ela fez biblioteconomia, agora tá fazendo letras. Aham. E ela sempre fez maratona com os filhos dela Sim. nas férias de leitura. Eles tinham que ler um livro por dia, um livro. As bibliotecas deles são muito maior que a minha. Cada um tem uma biblioteca, um de 15, um de 3, minha filha. Você chega lá, chega a De visitar 3 o de anos. 3 anos, ele abre o armário e vem te mostrar os livros e conta as histórias pra você. Não sabe nem ler, mas ele sabe todas as histórias. E ela fala que o jeito de você ensinar é você ler. Se ele estiver lendo e se ele tiver acesso ao livro, o livro ainda é uma coisa muito cara, né? Sim. Se ele tiver acesso, ele tem que ter o livro pra ele poder pegar, nem que ele rasgue. Ele precisa ter o objeto livro, né? Ela tem um projeto lá em Pato Branco de ensinar as Que crianças a incrível. gostarem de ler. Ela sabe fazer isso. Você mora em Pato Branco ainda? Não, eu moro em Você São mora em São Paulo há Paulo. 15 anos já. E antes eu morava em Curitiba. Mas eu tô sempre em contato com ela, porque meus sobrinhos estão lá. E é o exemplo dela que ensinou eles a ficarem assim, devoradores vorazes. de Devoradores. Eles vêm pra cá, eles querem ir. livros. É isso. Querem Eu fiquei ver pensando uma muitas livraria. estratégias nisso, que é pra mim. A gente não é pras minhas filhas, é pra mim também. Tipo assim, um horário de leitura, né? A gente vai tentando. Tem que. A gente sabe que é importante. A gente Pra não tá família. conseguindo. Como é que a Sim. gente cria uma estratégia pra conseguir? Eu tô sempre penando, assim. Sempre tem meus livros ali. Vai, lê um pouquinho, lê outro pouquinho. Ou bota, que seja colocar no seu ouvido. Sim. Que Você seja. vai lançar o seu livro no Brasil todo, vai fazer. Dia 10 tá lançamento. já está no já pré-lançamento está. na editora inverso.com.br. Você já Que consegue quando sair comprar. esse episódio, provavelmente ele já vai ter lançado. Já vai. E aí você vai encontrar o Respire Fundo em qualquer plataforma, na Amazon, qualquer plataforma, e vai chegar na sua casa rapidão. E também a versão digital já vai estar disponível. Já vou lançar os dois juntos, que eu sei que tem gente que prefere Uhum. o digital, então eu já. Espero que seja o primeiro, porque eu já tô com a ideia de um outro. E é louco, porque esses livros eu psicografei. Enquanto o outro foi todo um trabalho, que são 20 anos de metodologia, né? Pra que você era muito técnico e organizar era e aquilo tal. que você saía fazendo e você teve que organizar até pra você mesma. Né? Tive que fazer aquela organização didática pro outro. Esses, assim, eu brinco que é psicografia, no sentido assim, eu faço pá, a história sai Jura? inteira. Pro próximo, eu já tenho 2 histórias pro próximo. Outro dia eu acordei 3 da manhã, com a história inteira na minha cabeça. Que vão ser 2 meninos fazendo imagens em… Artista que nunca deixou de existir. Eles vão estar os dois. É uma conversa entre 2 meninos que estão criando imagens com inteligência artificial das suas colegas nuas. É eles batendo papo Nem enquanto falamos fazem sobre isso. inteligência artificial. Nem falamos disso, mas esse vai ser no próximo. Mas você nem tá nesse livro, tá no próximo. Porque desceu a história inteira. Assim, tá. Acho que eu conheço tanto esse assunto que eu consigo imaginar muito os bastidores de como isso acontece, sabe? E você ouve tantos casos que pra você é muito fácil criar em cima deles, né? Total. Shelly, obrigada. Obrigada eu. A gente tá até assim, ó, gente. É Ele já isso. vai embora. Que louco. Eu espero que vocês, que nos escutam, não estejam sem energia. Pois Pra estar com é. energia. Não, eu acho que você tem esse jeito maravilhoso de trazer alguma leveza, alguma graça. Sim.
Você sabe que teve um Tentar. episódio, agora eu lembrei que eu tava falando de alguma coisa. Eu tava entrevistando uma mulher que acabou virando minha amiga, ainda bem que essas mulheres lindas, inteligentes, maravilhosas, extraordinárias viram minhas amigas. E ela tava falando, a tese dela que ela ganhou o prêmio foi de a lobotomia acontecia muito mais em mulheres. E aí, Elisa Toledo. E a gente falava, e no meio dessa conversa, muito pesada, obviamente, a gente também ria. E aí teve um homem, óbvio, que botou assim… a entrevista é muito boa, a entrevistadora é legal, mas elas riem. Tipo assim, como se tudo aquilo que a gente disse, o trabalho dela e o meu não valesse nada porque a gente riu durante. Mas eu também acho que você não pode rir, não. Acho que isso tá errado. Mas você tem essa capacidade de falar de assuntos indigestos. Mas senão a gente nem fala. Ou a Não, gente e ninguém aprende a consegue falar. escutar. Não, e a gente também não fala. A gente Sim. precisa falar muito. A gente não fala de violência sexual como deveria. A gente Não tem que fala. falar mais. A gente tem que falar A gente mais. A não gente tem que falar na mesa do bar. A gente tem que perder o medo de dizer que sofreu violência. As pessoas têm que perder o medo de escutar. Tem que saber, aprender a ouvir. É um trabalhão. Não fala, como se fosse achar… ela vem ela com um assunto pesado. Teve uma época, quando eu sofri uma violência na vida adulta, em 2016, eu chegava no trabalho e eu falava assim… Conheci uma pessoa nova, eu comecei a fazer um teste. Isso aqui, tudo bem? Não, tudo bem? Como vai? Não, tudo bem. Eu trabalho com isso. Fui estuprada no ano passado, só pra ver como a pessoa reagia. Eu falava assim, faz parte da minha história. A minha história é essa. O que aconteceu no passado? Projeto, fiz isso. Aí viajei, aí fui estuprada, isso. E assim, pra ver como cada pessoa tinha essa reação. E foi até quando eu lancei um vídeo que era o que não dizer pra uma vítima de estupro. Porque as pessoas, elas não sabem ouvir Não sabe. desgraça. Elas não sabem. E não querem, elas dão um jeito de te… Não quero. Tipo assim, passa, que eu não quero ouvir isso. E isso é péssimo pra nossa sociedade. Porque daí uma criança vem e te fala que tá sofrendo bullying, você fala, não é nada, né? Coisa de criança. A gente não consegue ouvir uma dor. E aí eu comecei a fazer esse estudo e foi muito interessante. Foi aí que eu compilei tudo que as pessoas falam que é uma asneira e fiz lá no vídeo. Não fale isso, né? Então o que você pode falar? Você pode falar, caramba, que horror. Sim, sinto Acabou. muito. Se eu puder fazer Sinto qualquer muito. coisa pra Precisa de melhorar uma ajuda, essa… tô aqui. Acabou. Não tem mais nada que você pode falar. Mas isso, mas aquilo. Mas como é que foi? Mas onde? Isso é só curiosidade perversa da sua mente, querendo saber se foi ou não foi de acordo… Se é verdade mesmo, se… Quando alguém chega e fala, levei um tapa, você não fala, levou mesmo, tem certeza? Ninguém fala, né? Mas esse tipo de violência as pessoas querem ficar tananã, tananã. Então, é isso, fazia essa… Até para as pessoas se acostumarem a ouvir alguém falar de repente, né? Sim. Um tratamento de choque. Mas é muito interessante, de fato, assim, eu fiz uma tatuagem aqui, ó. Que é uma tatuagem com o nome do meu filho que morreu. E aí é isso. A pessoa pergunta, quem é Francisco? Eu falo, o que eu vou falar? Meu filho que morreu. Meu filho que Meu filho morreu. E a E eu pessoa vejo que as pessoas ficam muito, né, constrangidas. Porque a gente não fala sobre assuntos que doem. Não só os pesados, violência, tortura contra crianças, mas também dói. assuntos que fazem parte da vida. Como a morte. Né? A gente não sabe. E é isso. E aí eu comecei a falar, e aí eu vou ficar com vergonha de falar, sabe? Tipo assim, é isso. Mas isso também tem muito a ver com as redes sociais, porque lá só tem assunto feliz. Somos muito felizes o tempo inteiro. Senão a gente é reclamão, senão a gente é chato, senão a gente tem um filho que morreu. Gente, tem filho que morreu, a gente foi estuprado, É um fato da vida, não tem como a gente… Somos esse amontoado de coisas, né? Felizes e tristes. Eu lamento muito. Sim. Eu também. Obrigada por você ter vindo. Adorei te conhecer ao vivo. Venha mais pro Rio de Janeiro. Parabéns pelo seu trabalho. Foda. Obrigada a você pelo convite e pelo trabalho aqui também. Conta comigo. Quando você vier no Rio de Janeiro depois fazer noite de autógrafos, eu te espero aqui de novo. A gente vai falar sobre outro assunto. Inteligência artificial. Tem muito assunto você, né? Tem muito. Tá? Conte sempre comigo. Tamo junto. Parabéns. Obrigada. Beijo, gente. Senta direito, garota.